Meus irmãos, bom dia. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, convido que abram suas Bíblias, por favor, no livro de Números. Números 25. Eu farei a leitura. Peço que os irmãos se atentem. É Deus mais uma vez falando conosco por meio de sua palavra. Números 25. Eu solicito a junta diaconal, se puder me oferecer um copo com água, eu agradeço. Um copo com água. Número 25, nós lemos assim: Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses dela. Juntando Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens da sua tribo, que se ajuntaram a Baal-peor. Eis que o homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, ambos pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou minha ira sobre os filhos de Israel, porque estava animado com meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zu, cabeça do povo e da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: Afligirei os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Senhor Deus, nós ouviremos agora a pública pregação da Tua palavra. Encha o nosso coração de santo temor. Não é a palavra do reverendo Anderson, não é a palavra do conselho dessa igreja, é a palavra do Senhor. Tu és santo, puro de olhos. Ó Deus, que esse sermão mexa em nossos corações, expõe os nossos pecados e nos conduza arrependidos a Cristo. Ó Deus, por favor, não permita que seja mais um sermão para a nossa coleção. Tenha piedade de nós, a começar de mim. É o que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a verdadeira Igreja de Cristo possui 3 marcas que a distinguem: a pregação fiel pura do Evangelho, a administração correta dos sacramentos e o exercício adequado, correto da disciplina eclesiástica. Portanto, onde essas 3 marcas estão claramente presentes, podemos descansar com a segurança de que encontramos a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Todavia, meus irmãos, dessas 3 marcas, talvez a mais negligenciada em nossos dias
seja o exercício da disciplina eclesiástica. Vivemos um tempo onde membros de nossas igrejas querem viver, como diz o poeta, se assim eu posso dizer, deixa a vida me levar, vida leva eu. No Código de Disciplina da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, lá no artigo 2, parágrafo único, lemos o seguinte: toda disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados. Nossas igrejas, meus irmãos, precisam urgentemente voltar a essa prática, porque sem ela o pecado se alastra, a honra de Deus é profanada e a ira do Senhor vem contra a sua igreja. Portanto, à luz do texto que eu acabei de ler com os irmãos, quero pregar nesta manhã com base na seguinte proposição: a omissão da igreja diante do pecado provoca a ira de Deus. Nós veremos nos versos 1 a 3 a idolatria e a imoralidade de Israel. Nos versos 4 a 5 nós veremos a ira e julgamento de Deus sobre o povo. Nos versos 6 a 11 nós veremos o zelo santo de Finéias. E finalmente nos versos 12 a 18 as consequências para os envolvidos. Pois bem, a primeira coisa que nós encontramos aqui é o pecado dos israelitas em Sitim, a imoralidade do povo. Qual é o local onde o pecado foi cometido? Sitim, como nós podemos ver nos versos 1, parte A, habitando Israel em Sitim. Meus irmãos, Sitim é uma transliteração do termo hebraico que significa acácias, uma referência à vegetação predominante na região. Esse lugar ficava nas planícies de Moabe, ao leste do Jordão, Rio Jordão, em frente a Jericó. Provavelmente é o mesmo local referido como Abel Sitim em Números 33, 49. Ou seja, Israel estava na vizinhança de um povo extremamente corrupto, tomado pela idolatria e pela miséria. Estavam em um lugar extremamente propenso à contaminação espiritual e moral. Sitim. Agora, qual foi o pecado cometido por Israel, o povo de Deus? Nós veremos que o pecado foi duplo, como podemos ver nos versos 1b a 2. O primeiro pecado foi o pecado da prostituição, quando diz: começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Meus irmãos, por se associar a um povo corrupto, a um povo miserável, Israel caiu em grande desgraça. Eles viram as moças moabitas, belas aos seus olhos, mas espiritualmente destrutivas, e se prostituíram com elas. Contudo, é importante destacar que um detalhe que o texto não traz de forma explícita, mas que é revelado posteriormente. Toda essa prostituição fazia parte de um plano ardiloso dos inimigos de Israel para destruí-los. Se os irmãos se lembram bem, nos capítulos anteriores, isto é, nos versos 22 a 24, vemos Balaque contratando Balaão para amaldiçoar Israel. No entanto, Balaão não conseguia amaldiçoar o povo, apenas abençoá-lo por conta de Israel. Com Israel não há maldição, não há encantamento. No entanto, Balaão não conseguiu amaldiçoar, apenas abençoar. Diante disso, Balaão dá uma sugestão brilhante, entre aspas. Dá um caminho a Balaque, que é a seguinte: apresente as jovens ao povo, eles se prostituirão com elas, consequentemente serão levados à idolatria, e o próprio Deus e o próprio Yahvé irá destruí-los. Israel não pode ser amaldiçoado externamente, mas pode ser contaminado internamente.
entrega essas moças, eles vão se prostituir, serão levados à idolatria e o próprio Deus os destruirá. Por favor, abra sua Bíblia aí, em Números 36, Números 31, verso 16. Uma informação que só aparece posteriormente, o que eu acabei de dizer aqui. Números 31, 16. Diz assim: eis que estas, aquelas mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Além disso, meus irmãos, recordem-se de que o Senhor Jesus disse à igreja de Pérgamo, lá em Apocalipse 2,14, os irmãos devem se lembrar também. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Israel era um povo santo, Israel era um povo separado, mas agora se contaminou. E agora provocou a ira do Senhor contra eles. Meus irmãos, o pecado é realmente uma desgraça. O pecado arrebenta com nossas vidas, destrói famílias, destrói lares, e é exatamente o que nós estamos vendo aqui. O segundo pecado de Israel o primeiro foi prostituição. Consequentemente, eles foram levados à idolatria. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses dela. O objetivo de Balaque e Balaão era claro: levar o povo a cultuar Baal, atraindo assim a ira de Deus sobre eles. Meus irmãos, a imoralidade estava intimamente associada ao culto da fertilidade dos cananeus. Notem que elas mesmas convidaram os israelitas aos sacrifícios. E o convite foi aceito sem qualquer resistência. Não houve resistência. Podem ver. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Meus irmãos, não é sem motivo, não é sem razão que Deus proibiu o casamento misto com os pagãos lá em Deuteronômio 7. A prostituição levou à idolatria. O povo se envolveu em rituais religiosos dos moabitas e com isso entrou em aliança com Deus Baal. Além disso, observem que foi uma rebelião generalizada. Não foi um pequeno grupo, foi uma rebelião generalizada. Notem, olha o verso 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo. Olha o verso 2. Estas convidaram o povo. Um pouquinho mais à frente, e o povo comeu, inclinou-se aos deuses delas. Verso 3. Juntando-se Israel. Uma rebelião generalizada. Ou seja, o povo como um todo participou. Se prostituíram com as mulheres moabitas, participaram dos sacrifícios pagãos, adoraram seus deuses e uniram-se a Baal Peor. Meus irmãos, ao oferecer sacrifícios a Baal, Israel estava formalmente rompendo com Yahvé, com Deus pactual, o seu verdadeiro esposo, o seu verdadeiro marido, e se relacionando com um amante estrangeiro, com um ídolo. Balaão foi incapaz de transformar a bênção de Deus em maldição. No entanto, ao abandonar voluntariamente o Senhor como seu único Deus, Israel renunciou à bênção da aliança, à bênção do pacto, e se expôs ao julgamento, à ira santa de Deus. Algumas aplicações desse ponto. Primeiro, meus irmãos, a igreja precisa estar atenta à influência do mundo e da cultura que seduz com sensualidade, idolatria e relativismo moral. Assim como as mulheres moabitas levaram Israel ao pecado, alianças com pessoas ímpias ou ideologias contrárias à fé cristã enfraquecem
e muitas das vezes destrói o nosso compromisso com Deus. Portanto, devemos estar atentos com o perigo do casamento, do namoro misto. Um pastor presbiteriano, lá no Espírito Santo, o reverendo Milton, ele foi feliz quando disse: são várias razões que levam um crente a buscar relacionamento com o incrédulo. E por trás de todas elas, indubitavelmente, está a vontade de satisfazer os próprios sentimentos, em vez de obedecer ao Senhor e esperar nele. Por vezes, a ansiedade de conseguir um cônjuge torna-se um peso tão grande que a paciência em esperar alguém com a mesma fé dá lugar ao afoito desejo de fazer as coisas do seu próprio jeito. E assim estabelece o julgo desigual, tão claramente desautorizado pela palavra. Certa vez, ao exortar uma jovem, em quem tive a oportunidade de pastoreá-la, para ela não se envolver com um rapaz ímpio, ela me disse o seguinte: ah, pastor, mas ele me ama. E eu respondi: ele pode até dizer que te ama, mas ele não ama o seu Cristo. Ele não ama o amado de nossas almas. O homem sem Deus, o homem não regenerado, o homem não nascido de novo, é, segundo a palavra de Deus, filho da ira, inimigo de Deus, morto espiritualmente e filho do diabo. Eu te pergunto, talvez eu esteja aqui falando para jovem ou alguém que esteja envolvido em um relacionamento com o ímpio. Deus te chama ao arrependimento. Eu te pergunto, você está disposto ou disposta a unir sua vida a alguém que, segundo a Bíblia, é inimigo de Deus e filho da ira? Você quer se deitar todo dia com o filho do diabo ao seu lado? A palavra de Deus nos ensina que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ora, se ele rejeita a Cristo, como poderá amar alguém da forma que a Escritura ordena? A palavra de Deus também nos ensina que a mulher deve submeter ao seu marido como a igreja se submete a Cristo. Ora, se ela rejeita a Cristo, como poderá se submeter à liderança de um homem piedoso? Impossível. O relacionamento não serve para evangelização. Deus nos deu a sua palavra, o santo evangelho, que transforma o coração do homem mais terrível. Não existe namoro missionário. Segundo, pais, exortem os seus filhos com amor, com doutrina e longanimidade, caso eles considerem se envolver em um relacionamento com pessoas ímpias. Não permita isso. Ora, meus irmãos, nós que somos crentes, pela graça de Deus, nascidos de novo, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, que é crente, já não é fácil. Porque estamos caídos, temos efeitos da queda ainda. Ora, se Adão e Eva, no Éden, Adão que tinha uma esposa perfeita, Eva que tinha um esposo perfeito, lhes faltaram o contentamento, imagine hoje. Imagine só. Na Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 24 do matrimônio e do divórcio, os nossos pais, os teólogos de Westminster, nos exortam a toda sorte de pessoas que são capazes de dar seu consentimento. Ajuizado, é lícito casar. No entanto, é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a genuína religião reformada não devem se casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se a um julgo desigual, casando-se com os que são notoriamente ímpios em sua vida ou que mantêm heresias perniciosas. Meu irmão, minha irmã, jovem, senhor, senhora, se você hoje está num relacionamento com o ímpio, abandone, termine esse relacionamento hoje. É pecado. Deus está te chamando ao arrependimento. É muito sério. Não destrua a sua vida. Jovens, não destruam suas vidas, é muito sério. Terceiro, Deus não nos chamou para uma vida de pecado, mas sim de santidade. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 14 e 16, lembro, como filhos da obediência,
Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Aqueles que permanecem na palavra de Deus são habilitados, capacitados pelo Espírito Santo a morrer cada vez mais para o pecado. Deus já nos deu o Espírito, não há desculpa da nossa parte. É claro que muitas vezes nós tropeçamos em muitos pecados. É claro que o pecado ainda reside em nós, mas Deus já nos deu do seu Espírito para mortificarmos a carne, para fazermos morrer nossos desejos caídos. Meus irmãos, Deus já concedeu tudo o que é necessário para vivermos uma vida piedosa, e não sou eu que estou dizendo. Pedro, lá em 1 Pedro 1,3 diz, olha, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que o chamou para a sua própria glória e virtude. Graciosamente, Deus já nos concedeu os meios de graça para desenvolvermos a salvação. Ele nos chama a uma vida de santidade. Ele nos chama a uma vida de arrependimento, que é uma graça evangélica. O homem não consegue produzir arrependimento. O homem não é capaz de simplesmente acordar pela manhã e dizer, eu não quero mais pecar. O homem não tem a capacidade de simplesmente dizer, agora eu odeio o pecado. Não, é uma graça evangélica. É Deus pelo Espírito que trabalha no nosso coração e então nos faz ter nojo pelo pecado. Você e eu, com base na nossa própria forças, nós não temos essa capacidade. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui, meus irmãos, foi a idolatria e imoralidade do povo. A segunda coisa que nós vemos aqui no texto, ira e julgamento de Deus sobre o povo. Meus irmãos, Deus não é indiferente ao pecado do seu povo. Não se engane, todo pecado, ainda que pareça pequenino e insignificante aos nossos olhos, é uma afronta grave aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus, cujos olhos são puros para não ver o mal e nem contemplar a iniquidade. Notem que a disciplina começou pela liderança aqui no texto. O Senhor disse a Moisés para pegar todos os líderes do povo, executá-los e expor os seus corpos diante do Senhor para que a ira do Senhor se retirasse do povo. Imagine só, Deus falando assim, olha, pega o conselho da igreja, pega a liderança, pega os diáconos, matem todos. Isso aqui, a liderança. Aqueles que estavam no comando do Senhor iriam pagar. Olha o verso 4, disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Aqueles que estavam no comando do povo deveriam arcar pela responsabilidade do pecado, porque eles eram os cabeças, os representantes, para que o povo como um todo pudesse então ser poupado da ira de Deus. Mas olha só, eles não deveriam apenas morrer, também deveriam ser expostos ao sol, os seus corpos, perante o Senhor. A morte dos líderes e a exposição desonrosa dos seus corpos serviria para 3 coisas. Primeiro, demonstrar ao povo a seriedade e a malignidade, a odiosidade do pecado. Seria uma advertência sobre a severidade de Deus, da ira de Deus contra pecadores. E também faria uma expiação pelo pecado, de tal forma que o brasume da ira do Senhor se afastaria do seu povo rebelde. Leiam novamente o verso 4. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Não sei se os irmãos notaram, à medida que fizeram a leitura do texto,
Parece que Moisés não fez exatamente o que o Senhor lhe ordenou. Perceberam? Em vez de todos os líderes serem responsabilizados pela rebelião do povo, Moisés, que é um tipo de Cristo na antiga dispensação, então defende uma punição somente para aqueles que haviam praticado o culto a Baal. Olha o verso 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens de sua tribo, que se ajuntaram a Baal-Peor. Moisés deu a ordem, mas o texto não relata se isso aconteceu. Meus irmãos, qual é a aplicação que nós podemos tirar aqui? A disciplina não é um ato de rejeição, mas de amor. Não é um ato de rejeição, mas de amor. O autor dos Hebreus, no capítulo 12, versos 5 a 6, disse: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige quem ama e açoita todo filho a quem ama. Glorifique ao Senhor quando for corrigido por Ele, porque isso é sinal do seu amor. Por que nós disciplinamos nossos filhos? Por que nós não retemos e não devemos reter a vara? É porque nós somos masoquistas? Porque nós temos prazer em às vezes, usar a vara e exortá-lo? Não. É porque nós amamos. Porque nós queremos o bem deles. Então, a disciplina não é um ato de rejeição, mas de amor. Louve a Deus por isso. Agora, se você tem vivido na prática do pecado, você tem sido contumaz e não tem se arrependido de abandonar os seus pecados, cuidado. Cuidado. Existe uma grande possibilidade de você ainda não ser um crente. Porque Deus só disciplina os seus filhos. Quem não é filho, Ele entrega. Ele entrega. Os cabeças, líderes, são mencionados primeiro aqui, porque os líderes devem ser exemplo de pureza. É claro que os líderes não são perfeitos. Não estamos ainda no estado de glorificação. Nossas igrejas locais precisam de presbíteros, diáconos, que não apenas conheçam a doutrina, mas vivam piedosamente. De nada adianta ter a cabeça cheia de teologia, o que é bom, se não descer para o coração e para a vida. De nada adianta ter muito conhecimento e isso não refletir na forma como nós tratamos a nossa família, a forma como nós lidamos com os outros e tantas outras áreas da nossa vida. Corandel, estamos diante do Senhor. Ignorar o pecado no meio do povo de Deus é compactuar com eles. Os irmãos devem se lembrar que lá em 1 Coríntios, capítulo 5, nós temos um caso lá, onde um jovem rapaz estava se deitando com a própria madrasta. E a igreja, ao invés de exortar, tratar da situação, aqueles irmãos não fizeram absolutamente nada. Lá em 1 Coríntios 5:12, 2, 1 Coríntios 5:2, Paulo diz: e contudo, andai-vos ensoberbecidos e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. A igreja de Corinto nem lamentou, nem chorou pelo pecado. Coisa terrível quando a igreja não chora pelos seus pecados. Coisa terrível é quando a igreja acha normal que o pecado se alastre. Coisa terrível quando nós não nos doemos e não nos sentimos por aqueles que caem. Irmãos, é muito sério. Estamos diante do Senhor. Vivemos um tempo que as pessoas acham que Deus não mata mais, não. Vem Deus me parece, como um menino, como um moleque, que ele releva. E não é bem assim, não é bem assim, não pode ser radical. Não, meus irmãos. Pecado é terrível. Então nós vimos aqui a idolatria e a imoralidade do povo, a ira e o julgamento sobre o povo, e agora nós veremos o zelo de Finéias. Qual é a cena descrita aqui no verso 6? Vemos Israel chorando diante do Senhor,
provavelmente em resposta ao veredito divino que havia sido pronunciado. Ao mesmo tempo, vemos um homem dos filhos de Israel agindo com total ousadia, com um pecado atrevido e sem temor algum da morte. Entenda, Deus está matando gente aqui já. E ao invés desse cidadão se arrepender do seu pecado e chorar, o que ele vai fazer? Olha o verso 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita. Perante quem? Pecado atrevido. Pecado atrevido. Perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Você consegue imaginar essa cena? Deus disciplinando já, vindo com juízo sobre o seu povo. Ao invés de ele se arrepender e chorar pelos seus pecados, ele toma a mão dessa midianita, passa na frente do pastor Moisés, passa na frente de toda a congregação, como que dissesse: eu não importo. Esse negócio de Deus disciplinar, não é bem assim. Um pecado atrevido. Meus irmãos, quando a disciplina está ausente no meio do povo de Deus, na igreja ou no lar, o pecado se torna cada vez mais ousado e escancarado. Não coloca limite no seu filho para você ver, não. Quando ele cometeu um pecado, fica rindo, achando bonitinho. Não usa a vara, não. Toda criança faz isso. Está cansadinha. Deixa para você ver. Todo pecado. O pecado se torna cada vez mais ousado e escancarado quando não se faz nada. Quem era esse homem? Ele não era um israelita qualquer. O texto revela que tratava-se de Zinri, filho de Salu, um príncipe da casa paterna dos simeonitas, ou seja, um líder, não é isso? Verso 14. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. Por que ele teve tamanha ousadia? Porque provavelmente, ele percebeu que a liderança estava hesitante, omissa ou sem coragem de executar a pena de morte que o Senhor havia ordenado aos transgressores. A ausência da disciplina pode nos levar a pensar que Deus não está vendo ou que o pecado pode ser tolerado. Meus irmãos, Zinri sentiu-se livre para pecar publicamente, mesmo diante de Moisés, mesmo diante da congregação, como ninguém estava agindo, como ninguém estava fazendo nada, como ninguém estava tomando qualquer atitude, Zinri teve a ousadia de passar, repito, diante de Moisés, exibiu o seu pecado publicamente, à vista de toda a congregação. O pecado é assim. Não vai dar nada, não é bem assim, ele vai se tornando cada vez mais público e atrevido. Ou seja, ele acreditava que poderia pecar abertamente, publicamente, ousadamente, sem enfrentar qualquer consequência. Contudo, Zinri e muitos de nossos dias estão profundamente enganados. Meus irmãos, Deus sempre levantou e Deus sempre levantará homens comprometidos com a sua glória e com a pureza do seu povo. Diante daquela situação gravíssima, Deus levantou um homem chamado Finéias. Finéias ali no meio do povo chorando, pecado grave cometido contra Yahvé, o Deus do pacto. Eles passam na frente, e eu fico imaginando Finéias só olhando, ninguém vai fazer nada não. É assim mesmo. Versos 7 e 8a. Vendo isto, Finéias, o casalzinho passando, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, ambos pelo ventre. Então ele pega uma lança, vai atrás na tenda e os atravessa. Notem, meus irmãos, que o texto dá ênfase em quem era Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote.
O verso 3 diz que pelo seu zelo, a sua obediência, verso 13 diz que ele vai herdar o sacerdócio. Logo, Finéias está agindo como alguém autorizado pelo próprio Deus. Finéias, meus irmãos, percebendo que a praga estava matando todo mundo, agiu rápido para lidar com o pecado desse cidadão e afastar a terrível praga. Ele foi até a tenda, matou o israelita, quanto a midianita, com um único golpe de lança. O resultado disso, nós encontramos no verso 8b. Então a praga cessou e sobre os filhos de Israel. O gesto corajoso, o zelo de Finéias pela glória de Deus, fez a praga cessar. Ele fez expiação pelos filhos de Israel. Mas, se os irmãos notarem, no verso 9, diz que 24.000 pessoas morreram em um só dia, enquanto o juízo de Deus não foi executado. Pode ver, verso 9. Os que morreram da praga foram 24.000. Você consegue imaginar 24.000 corpos pelo chão? De senhores, senhoras, crianças, idosos. Você consegue imaginar isso? 24.000 corpos pelo chão? E mais, irmãos, se Finéias não tivesse se levantado naquele exato momento para fazer expiação pelo povo, como nos mostra o verso 13, o final, todo Israel teria sido eliminado pelo juízo de Deus. Não ia sobrar ninguém. Olha os versos 10 e 11. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles. De sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, o zelo, o cuidado, o amor de Finéias fez toda a diferença. Evitou um desastre absoluto. Algumas aplicações aqui nesse ponto. Nós, pastores, presbíteros do rebanho, quer docentes ou regentes, fomos incumbidos de aplicar a disciplina do Senhor no meio da igreja. Precisamos sim agir com brandura, mas com firmeza. Do contrário, meus irmãos, o pecado vai se alastrar e o povo vai perecer. Em tempos de relativismo, devemos lutar pela paz, unidade e pureza da igreja, mesmo que alguns não gostem. Mesmo que alguns não gostem. Mesmo que alguns não se submetam. Por que Finéias foi elogiado por Deus? Porque ele era um homem simpático? Não estou dizendo que nós não devemos ser. Porque ele era bonzinho? Porque ele era camarada? Porque ele falava o que as pessoas gostavam de ouvir? Não! Ele foi elogiado pelo próprio Deus e recebeu a grande bênção por ter zelo pelas coisas do Senhor. Ele foi aprovado porque teve zelo pela santidade do Senhor e agiu rapidamente para defender a glória de Deus no meio do seu povo. Outra coisa, o pecado do membro afeta todo o corpo. Note que os pecados desses homens trouxeram julgamento sobre toda a comunidade da aliança. Não se engane, nosso pecado afetará outras pessoas, direta ou indiretamente. Afetará o esposo, a esposa, afetará os filhos, a igreja. Lembram-se de Adão e Eva, nossos pais? Lembram-se de Acã? Lembram-se de Ananias e Safira? Quando, na verdade, Ananias deveria proteger e cuidar de sua esposa, entrou em acordo para mentir ao Espírito Santo e Deus os matou. Lembram-se disso? O pecado do membro afeta todo o corpo. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Zinri, o simeonita, e Cosbe, midianita, Cosbe, morreram em seus pecados. E não apenas ele. 24.000 pessoas, vidas foram ceifadas. Meus irmãos, uma das doutrinas que Satanás mais tenta atacar é a doutrina do julgamento de Deus. O que foi que a serpente, Satanás, disse para os nossos primeiros pais lá no Éden? Lá no capítulo 3, verso 4 de Gênesis, disse: Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Conversa. Pode comer. Conversa. Não vai dar nada não.
Satanás sempre quer atacar a doutrina do julgamento. Satanás pinta o pecado como um caminho para a alegria, para a felicidade, para o gozo, quando na verdade é o caminho para a morte, para a destruição, para a desgraça. Em Números 25, ele usou a mesma estratégia com os israelitas e continua fazendo a mesma coisa hoje. Não vai dar nada, não é bem assim, isso é radicalismo. Quer ver um exemplo? Nós já vivemos dias, inclusive dentro da nossa denominação, onde líderes defendem que cada um pode escolher o dia do Senhor. Mentira, falso evangelho, contrário aos nossos princípios, contrário aos nossos símbolos de fé, contrário à palavra de Deus. Não, cada um pode ter o seu dia do Senhor. Mentira, Satanás atacando algo principal e importante. Meus irmãos, outra coisa, esse texto nos lembra que Israel precisava naquela ocasião exatamente o que nós precisamos hoje. Um sumo sacerdote perfeito e fiel, que tenha zelo pela glória de Deus e que faça expiação pelos nossos pecados. Do contrário, todos nós pereceremos sob o fogo ardente da ira do Senhor. A boa notícia é que nós já fomos alcançados. A boa notícia do Santo Evangelho é que já temos esse sumo sacerdote. E não é Finéias, é o Senhor Jesus Cristo. Finéias foi muito dedicado, teve zelo. Nós temos um que é infinitamente melhor e maior do que Finéias, e é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Finéias perfeito. Só Ele pode oferecer uma expiação completa, perfeita e definitiva. O pecado só pode ser expiado mediante a morte de um substituto. Quando o Senhor contemplou a nossa vida no pecado, na miséria, Ele não nos transpassou com a sua lança, e não nos lançou no mais profundo inferno. Em vez disso, Ele traspassou o seu próprio Filho, inocente em nosso lugar. Aquela lança era para nós, era para mim, para você, mas o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, foi traspassado em nosso lugar, para que hoje vivêssemos uma vida de santidade. O Senhor Jesus Cristo bebeu até a última gota da taça da ira de Deus, para que nós, pecadores culpados, pudéssemos ser perdoados, reconciliados e feitos justos diante de Deus. É isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu irmão, minha irmã, se nesta noite você é alguém que está sendo tentado a pecar atrevidamente, deliberadamente, de forma ousada contra o Senhor, peça graça ao Senhor para resistir. Nós lemos hoje que Deus dá o escape, nós lemos isso aqui hoje. Lembre-se de que a ira de Deus caiu sobre os santos ombros do nosso amado Senhor, a fim de nos livrar da condenação eterna. Busque socorro por Deus, por meio da mediação do Senhor Jesus Cristo. Se você é alguém que pecou contra o Senhor e está com consciência pesada, corra confiadamente ao trono da graça de Deus e suplique por sua misericórdia, pois há perdão, há graça para todos que o buscam com sincero arrependimento. Alguém já disse, há mais graça em Cristo do que pecado em nós. Outra coisa, se você tem adorado outros deuses e não o único Deus vivo e verdadeiro, reconheça a sua idolatria e peça perdão ao Senhor. O reformador João Calvino certa vez disse, e é verdade, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E lembre-se, ídolos não são apenas imagens de madeira, gesso, pedra ou metal. Podem ser pessoas, desejos, sonhos ou qualquer outra coisa que tome o lugar do Senhor. Como, por exemplo, o lazer, o entretenimento que tem tirado muitos de nossos irmãos do dia do Senhor, do culto. É idolatria, é pecado.
Deixar o dia do Senhor, deixar o culto para ir em qualquer outro lugar, listo em outro dia, é pecado. É nós colocarmos outras coisas, que muitas vezes são listas em outros dias, como algo maior e mais sublime do que estar diante do Senhor, junto com o seu povo. Outra coisa, você se sente indigno de Cristo? Talvez você entrou aqui meio, pastor, eu não sou nada, tal. Ele é amigo de publicanos e pecadores, de miseráveis rejeitados. Ele não veio para justos, mas para doentes, para pessoas difíceis como eu e você. Você se sente um grande pecador? O sangue de Jesus purifica de todo pecado. É isso que diz lá em 1 João 2,1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você está com medo de não ser aceito? Lembre-se, o Senhor Jesus Cristo foi rejeitado para que você nunca mais fosse abandonado. Ele foi abandonado pelo Pai para que o seu povo jamais fosse abandonado. O autor aos Hebreus nos traz essa palavra de conforto, lá em Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Enfim, meus irmãos, agora todos são bem-vindos. Simeonitas, moabitas, estrangeiros, prostitutas, ladrões, até pastores. Por causa da morte do sumo sacerdote inocente, temos livre acesso ao trono da graça de Deus, sem medo, sem qualquer medo de condenação. O Senhor Jesus Cristo já foi disciplinado em nosso lugar. Estamos salvos da morte. Aleluia. Então, o que nós já vimos aqui? A idolatria e a imoralidade do povo, a ira e o julgamento sobre o povo, o zelo santo de Finéias. E, finalmente, nós vemos aqui agora, meus irmãos, as consequências para os envolvidos. O que Finéias recebeu? Por ser zeloso, por prezar pela santidade de Deus, uma recompensa da aliança de paz, a bênção do Senhor, por causa da sua fidelidade. Olha os versos 12 e 13. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência depois dele terão uma aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Ou seja, o seu zelo pela honra do Senhor foi recompensado com a aliança de paz, diz o texto, um compromisso duradouro do Senhor de que o sumo sacerdócio viria sempre de sua linhagem, ou seja, um privilégio sacerdotal perpétuo. Finéias fez expiação pelos filhos de Israel. O que os midianitas receberam? O que aquele israelita recebeu? Zinri e Cosbe são mortos, mostrando que Deus é santo e justo. Olha o que diz: o nome de israelita que foi morto que midianita era Zinri, filho de Saul, príncipe da casa paterna dos amonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zu, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Os midianitas, observem que eles são condenados porque corromperam o povo de Deus, levando-os ao pecado. Eles serão também disciplinados. Verso 16 diz: disse mais o Senhor a Moisés: afligirei os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Todos receberam. Finéias, a bênção, o povo, o juízo. Meus irmãos, eu quero finalizar com 3 pequenas aplicações. Mesmo quando não há disciplina, Deus continua comprometido com o seu povo. Às vezes, o nosso coração que é caído e tendencioso, e até mesmo nós, pastores, que nós lutamos contra o temor de homens, às vezes a gente vem coração, a ideia que, não, parece que se a gente agir de forma correta, parece que o negócio não vai avançar.
Às vezes eu estou pregando na congregação e estou olhando assim, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Porque seria bom, né, tivesse cheio, mas a gente tem essa ideia. Mas, irmãos, mesmo quando há disciplina, Deus continua abençoando o seu povo. A igreja não para de crescer. Quer ver? Abram lá em Atos capítulo 5. O que nós temos? No capítulo 4, os irmãos notem aí, no capítulo 4, dos versos 32 ao capítulo 5 de Atos, verso 1 a 11, nós temos uma coisa interessante aqui. Primeiramente, nós temos relato de uma igreja generosa, dada, vivendo em comunhão. Quando você chega no capítulo 4, verso 36, nós temos o caso de José, o Barnabé, filho da consolação, que oferta um campo aos pés dos apóstolos. Quando nós chegamos no verso 5, no capítulo 5, aí temos, entretanto, para fazer um contraste entre a generosidade daqueles irmãos, a voluntariedade daqueles irmãos de contribuir, de José, com Ananias e Safira, tomados pela avareza, onde Satanás, encheu o coração deles. Então Deus os mata. Mata primeiro Ananias e 3 horas depois a sua esposa Safira. Aí a igreja não vai crescer. Aí quando nós chegamos no verso 14 do capítulo 5, olha o que está escrito. 5:14, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto os homens como mulheres, agregados ao Senhor. Como que a igreja cresce? Pregando o evangelho corretamente. Como a igreja cresce? Administrando corretamente os sacramentos. Como a igreja cresce? Exercendo corretamente a disciplina eclesiástica. Então, quando eu volto para esses textos, eu me animo, eu me sinto encorajado, porque quando nós fazemos o que Deus manda, Ele abençoa em todas as áreas. E nós vemos aqui a igreja crescendo. E outra coisa, eu chamo a atenção, diz aqui aqui no texto, no capítulo 5, que depois que, primeiro, quando Deus mata Ananias, houve temor, é a palavra grega phobos. E depois de Ananias, que Deus mata Safira, também a palavra temor, phobos. Houve temor, para mostrar que Deus não é, e nunca foi, nunca será, indiferente ao pecado. Segundo, não subestima o pecado. O texto, os irmãos notarem, termina com um alerta aí. O texto que nós estamos considerando, pregando. Vos enganaram. Vocês foram enganados. Permaneçam alerta contra as doutrinas e práticas que parecem inofensivas, mas levam ao pecado. Odeie o pecado e se separe dele. Não negocie com aquilo que ofende Deus. Não, pastor, eu sei até onde eu consigo ir. Pastor, eu conheço os meus limites. Não conhece. O seu coração, o meu coração é desesperadamente corrupto. Nós queremos é pecar. Nós queremos é satisfazer a nossa carne. Então, ninguém que conhece o limite. Nós devemos odiar o pecado e não acariciá-lo. Terceiro e último. Não existe neutralidade, ou seja, ficar em cima do muro. Ou somos zelosos por Deus, ou somos permissivos com o pecado. Meus irmãos, o zelo verdadeiro, não legalismo, é fruto da regeneração e do amor por Deus. Em Gálatas, capítulo 4, verso 18, Paulo exortou aqueles irmãos. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus irmãos, não nos esqueçamos disso. O pecado é terrível. A omissão da igreja diante do pecado provoca a ira de Deus. E aqui é uma especulação minha. Eu creio, meus irmãos, que há muitos lares em nossas igrejas, muitas famílias com vida financeira destruída, lares destruídos, porque não tem levado a palavra do Senhor a sério.
não tem levado o dia do Senhor a sério, o sacramento da ceia a sério. Lembra que lá em 1 Coríntios 11, Paulo diz que havia irmãos ali que estavam fracos, doentes, e outros outros dormem, ele disse, né, que é um eufemismo para a morte, que Paulo gostava de usar. Cuidado, meus irmãos. A omissão da igreja diante do pecado provoca a ira de Deus. Cuidado no seu lar, na lida com seus filhos, na lida do seu próprio coração. Antes de você perceber o pecado nos outros, veja em você mesmo. Superdimensione os seus próprios pecados e atenue dos outros. Quando você lê um texto, pense em você primeiro. Pense em suas limitações. Um dia, pastoreando no Pará, quando eu fui ser ouvido pelo conselho, eu preguei algum sermão, e na escola dominical fiz algumas aplicações para a minha família. E ele falou, por que você sempre fala de sua família? Porque eu tenho que falar do meu quintal primeiro. Claro que os meus filhos, às vezes, desobedecem, como qualquer outro filho. Então, nós precisamos ver o pecado primeiro em nós, e nos arrepender. Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus tenha misericórdia de nós e nos encha de santo temor. Amém. Vou convidar